Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está aqui presente hoje, a todo mundo que ainda vai entrar para assistir essa apresentação, e também quem está assistindo a gravação que vai ficar disponível no YouTube do Fumbio, nas páginas da rede social. Quero agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos bastidores ajudando a gente a organizar tudo isso, e agradecer também a presença do Guilherme aqui comigo hoje. Bom, antes de mais nada, quero dizer qual que é o objetivo aqui dessa apresentação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma chamada de apoio a projetos emergenciais de um projeto de educação ambiental do Fumbio, e a gente vai estar aqui recebendo todas as dúvidas, as perguntas, todos os questionamentos que vocês tiverem. Então, a partir de agora, quem quiser colocar as perguntas, pode colocar aqui no chat, e a gente vai tentar responder todas as perguntas. As perguntas que a gente não conseguir responder, a gente responde nos canais oficiais, que é o e-mail e o telefone de WhatsApp. A gente vai estar recebendo pergunta até sexta-feira, tá? Então, preciso me apresentar, né? Meu nome é Ana Helena, eu sou bióloga de formação. Desde que me formei, trabalho com recursos pesqueiros, com pesca. Tenho uma experiência na Amazônia, na pesca litorânea do Nordeste, e há um tempo eu tenho trabalhado com a pesca aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder abrir essa chamada de projeto, selecionar boas propostas de apoio que realmente faça diferença localmente, porque eu acompanho a pesca, a atividade, e sei que as comunidades têm passado por situações bem difíceis, e um apoio como esse pode ajudar, pode fazer pequenas diferenças para que no futuro a gente consiga ter uma atividade mais sustentável, economicamente mais lucrativa, mais igualitária e também com a proteção da biodiversidade. Já falei que estou muito feliz com a abertura dessa chamada, mas é verdade, estou muito feliz. Eu acho que vai ser uma ótima proposta. Eu acho que tem tudo para dar certo e vai ser bem legal. E tá aqui para apresentar isso também é uma satisfação muito grande. Bom, Guilherme, se você quiser se apresentar. Boa noite a todos, a todas. Obrigado, Ana. Meu nome é Guilherme, como falou a Ana. Eu sou geógrafo de formação, trabalhei no terceiro setor muito tempo, escrevendo proposta para editais desse tipo. Uhum. Hoje já tem uns 10 anos que eu trabalho como consultor na formulação de fundos, editais, mas principalmente no relacionamento de grandes empresas com comunidades tradicionais. Tá bom? Obrigado, Ana. Ótimo, vamos lá então. Bom, essa é uma chamada de característica emergencial, que ela está acontecendo num curto período de tempo, por isso que vocês notam que o tempo para manifestar interesse, para se inscrever, ele é bem curto, e a seleção das propostas também vai ser um tempo curto, e a duração das propostas tem um tempo curto também. Tudo isso porque pelo caráter emergencial dessa proposta. A gente entende que o pior momento da pandemia talvez já tenha passado, mas os piores efeitos negativos ainda estão por aí. Então, é importante a gente ter atenção para esses efeitos negativos e tentar, de alguma forma, minimizar ou mitigar esses efeitos para que eles não continuem aumentando e para que as comunidades tenham um pouco mais de qualidade de vida, né? Então, essa é uma chamada do Fumbio, e o Fumbio é uma associação civil sem fins lucrativos, brasileira, criada em 1995,
E a missão principal do FUNBio é aportar recursos estratégicos para a conservação da biodiversidade. Os recursos para essa chamada de projeto que a gente está falando aqui, eles vêm atender às obrigações de natureza compensatória do termo de ajustamento de conduta, e a gente chama de TAC, esse termo. Esse termo, ele foi celebrado em 2013 entre a empresa Chevron, o Ministério Público Federal e a interveniência do IBAMA e da Agência Nacional do Petróleo. Tudo isso porque em 2011 aconteceu um evento, um acidente de derramamento de petróleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos, que gerou uma multa para a Chevron, e essa multa virou um compromisso de execução de medidas compensatórias. Hoje, a execução dessas medidas ela é de responsabilidade da empresa PetroRio, que assumiu as operações do Campo de Frade em março de 2019. Então, conjuntamente com a PetroRio, com o IBAMA e com o Ministério Público, a gente desenhou essa chamada de característica emergencial para atuar na mitigação dos efeitos negativos decorrentes da pandemia de Covid-19 nas comunidades litorâneas do estado do Rio de Janeiro. Falando um pouquinho do TAC, ele tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos pesqueiros e o fortalecimento da pesca artesanal e a educação ambiental. Para executar esses objetivos, a gente tem 4 grandes projetos em andamento, que é o Pesquisa Marinha e Pesqueira, o Projeto de Conservação da Toninha, Projeto de Apoio às Unidades de Conservação e o Projeto de Educação Ambiental, que é o que a gente está tratando aqui agora. E o objetivo da educação ambiental é contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da pesca artesanal por meio da implantação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade de vida. Então, essa chamada, ela traz um pouquinho desse histórico do TAC, mas ela também está muito baseada na problemática da pandemia de Covid-19 que está acontecendo atualmente. Então, a gente, PetroRio, FUNBio, IBAMA, a gente entende que esse apoio de fortalecimento das comunidades, de organização social, de adaptação e resiliência socioambiental para enfrentar os efeitos negativos da pandemia é muito importante, mas precisa ter um aporte, precisa ter um apoio. E é para esse apoio que essa chamada está destinada. Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre as características dessa chamada. Então, a gente, no site do FUNBio, onde está acessível as informações da chamada, tem uma apresentação que conta os principais pontos, os pontos mais importantes dessa chamada. E é isso que a gente vai projetar aqui agora, para a gente ir acompanhando e conversando sobre cada um dos pontos. Então, eu queria reforçar de novo, para que vocês coloquem as dúvidas aqui no chat, que a gente vai responder ao vivo, na medida do possível, todas. E as que a gente não conseguir responder, a gente vai respondendo pelos canais oficiais de e-mail e de WhatsApp. Lembrando que o período de envio de pergunta é até sexta-feira, 18 horas, e o período para se inscrever é até domingo, dia 20, à meia-noite. Então, agora eu vou pedir para a Thalissa compartilhar a tela para a gente, não sei se já está sendo compartilhada, mas essa apresentação, ela traz todas as informações importantes na hora de se inscrever, na hora de elaborar as propostas. Bom, essa é uma chamada com valor de R$1,5 milhão, que vai selecionar projetos em 5 linhas de atuação,
variando de 25 a 150 mil reais cada projeto, para ser executado em até 6 meses. Bom, então, repetindo, né, o objetivo dessa chamada é apoiar projetos de caráter emergencial para melhoria da qualidade de vida e redução do impacto socioeconômico agravado pela pandemia de Covid-19 em comunidades pesqueiras das áreas costeiras do estado do Rio de Janeiro. Bom, e quem é que pode propor projetos? Todas as associações sem fins lucrativos e fundações privadas, nos mais diversos nomes, podem aplicar projeto. Então, instituto, fórum, movimento, coletivos, cooperativas singulares, centrais, federações e confederações, todas essas instituições são consideradas eletivas, proponentes, para aplicar propostas aqui. Quem é que não pode propor projetos? Pessoas físicas, via CPF, não pode aplicar, precisa ser via CNPJ, e também as instituições públicas, seja de esfera federal, estadual, municipal ou consórcios. Essas instituições, elas podem fazer parcerias com as instituições proponentes, elaborar uma boa proposta e sim aplicar. Mas as instituições públicas, elas não podem ser a proponente. O que significa proponente? Significa responsável pelo projeto. Então, é apenas uma instituição que vai ser responsável pelo projeto e ela pode ter várias outras parceiras. Ela pode estabelecer parcerias com outras instituições, com o MEI, com instituições públicas e aplicar uma proposta maior que envolva todas elas, certo? Lembrando que o recurso ele não pode ser destinado para as instituições parceiras, mas as instituições parceiras elas podem receber os itens elegíveis. Então, o recurso ele não pode ser colocado na conta da instituição parceira, mas ela pode receber um equipamento, ela pode receber uma consultoria, ela pode fazer uma obra, ela pode fazer ações, ela só não pode administrar o recurso. E o recurso ele é administrado pela instituição proponente, apenas. Bom, mas essas instituições proponentes, elas precisam ter alguns documentos para se candidatar. Elas precisam ter o CNPJ regular e ativo, sem pendências fiscais. Então, o CNPJ ele precisa estar acompanhado de todas as certidões, declarações e documentos que comprovem que o CNPJ está ativo. É complicado, eu sei, é bastante custoso, mas infelizmente a gente precisa atuar dessa maneira porque é uma chamada de curto período. Então, talvez no futuro a gente consiga pensar em alguma outra estratégia, mas no momento o CNPJ ele precisa estar ativo e regular. E essas instituições, elas precisam existir há pelo menos 2 anos. Bom, os projetos, eles podem ser aplicados em 5 diferentes linhas de apoio. A gente pensou em 5 linhas diferentes para tentar abranger o máximo de problemas que as comunidades possam estar enfrentando hoje em dia por causa da pandemia. Então, as linhas são bem amplas, bem diversas, para tentar receber a maior diversidade possível de projetos. Porque a gente entende que os problemas, eles não são os mesmos em todos os lugares, apesar de que muitas coisas são comuns para todos, né? Bom, uma das linhas é apoio à geração de renda, que pretende propor soluções em economia criativa para a geração de renda das comunidades locais. Apoio às instituições locais é uma outra linha de apoio
que pode ter o auxílio tanto nas despesas fixas, como também na capacitação e formação do quadro permanente da instituição. Então, essa é uma forma de fortalecer as instituições presentes no território, para, no futuro, elas estarem mais aptas, mais capazes, mais estruturadas a receber propostas maiores e mais longas de projetos. A gente também tem uma linha de ação de apoio a tecnologias ambientais, ligadas principalmente à melhoria da qualidade e o acesso à água limpa, à água doce. Porque nessa pandemia a gente pôde observar a fragilidade do nosso sistema de esgotamento sanitário e de qualidade da maioria das comunidades, né? Então, o acesso à água doce limpa é fundamental para a prevenção de doenças, para uma qualidade de vida completa. As outras últimas duas linhas de apoio são saúde sanitária e saúde mental. Todas têm relação com o problema que a gente está passando agora, por causa da pandemia, tanto os efeitos físicos, quanto os efeitos mentais e psicológicos. Então, muita gente está passando por grandes dificuldades nesses dois quesitos, e essas duas linhas de apoio, elas vêm para tentar minimizar esses efeitos negativos. Então, são 5 linhas bastante abrangentes para tentar, de alguma forma, apoiar com as soluções dos problemas que estão acontecendo hoje em dia nas comunidades. Onde esses projetos podem ser realizados? Eles podem ser realizados em toda a área costeira do estado do Rio de Janeiro, nessas 4 regiões que a gente separou aqui, que é a Costa Verde, a Baía de Guanabara, a região dos Lagos e o Norte Fluminense. Todas as regiões que tenham e que tenham interface com o mar, mas também as de lagoa, as de fundo de baía, as pescas de rio, de manguezal, todas elas estão contempladas dentro desse edital. Uma das perguntas que a gente recebeu foi: como caracterizar pesca marinha? Então, aqui a gente pensa em pesca artesanal como um todo, tanto a de mar aberto, a de costa, a de praia, a de manguezal, de fundo de baía e a dos rios que aportam no fundo da baía. Não vou citar aqui, mas os municípios, eles estão descritos aqui, e tendo qualquer dúvida se encaixa ou não, manda perguntinha que a gente responde. Bom, a chamada inteira tem esse valor de 1,5 milhão, e esse 1,5 milhão ele vai ser dividido em propostas que variam de 25 mil a 150 mil. Então, quando for preencher o formulário de inscrição, quando for colocar a tua ideia de proposta, de projeto, já seleciona uma das faixas de apoio do recurso, certo? A dica aqui é que o valor da proposta, ele tem que ser condizente com as atividades que vão ser propostas. E também tem que ser condizente com a capacidade de execução das instituições proponentes. Ou seja, tem que variar de acordo com o que a instituição já está acostumada a trabalhar. Por isso que a gente faz algumas perguntinhas ali no formulário para saber quais foram os últimos projetos da instituição. Se a instituição ainda é recente ou não teve oportunidade de trabalhar nenhum projeto de grande porte ainda, não tem problema. Coloca isso no formulário, seleciona o menor valor e aplica. E assim a gente consegue aos pouquinhos ir melhorando a capacidade institucional das organizações. Bom, essa é uma informação bastante importante, porque é o prazo de inscrição. Até quando que dá para mandar essa proposta? Ela pode ser enviada até o domingo, até a meia-noite do dia 20 de setembro, que é domingo agora. Tá perto? Tá perto. Mas, daqui a pouco vocês vão ver que o formulário, ele é bem simples.
E você só coloca a tua ideia, a tua instituição, descreve um pouquinho do projeto, da capacidade da instituição e manda. E daí a gente vai fazer uma pré-seleção e vai dar oportunidade para uma melhor elaboração dos projetos. Num segundo momento, vai ter mais tempo para elaborar direitinho, para escrever os objetivos direitinho do projeto e aplicar de novo para a segunda etapa da seleção. Mas eu já estou me adiantando, isso eu vou explicar daqui a pouco. Bom, como que eu posso usar esse recurso? Essa é uma questão importante também, porque no documento da manifestação de interesse tem uma lista de tudo que pode ser comprado com o recurso do projeto e tudo que não pode ser comprado com o dinheiro do projeto. Então, o que pode? O que eu posso fazer com esse recurso? Eu posso comprar equipamento, material de consumo, combustível, eu posso contratar um serviço, uma consultoria, eu posso fazer uma obra, um reparo, uma reforma na minha instituição, eu posso alugar um espaço, eu posso alugar um veículo e pode também remunerar os colaboradores. Todos esses itens, eles são elegíveis dentro do período de execução do projeto, que são 6 meses. Então, quando for elaborar a proposta, isso precisa estar sendo pensado, que é, por exemplo, o aluguel de um espaço durante o projeto, 6 meses. A remuneração de um colaborador durante 6 meses. A reforma precisa acontecer nesses 6 meses, certo? Bom, então, agora sim, como que será feita a seleção? Essa seleção, ela vai ser feita em duas etapas, em 2 momentos. E o primeiro momento está acontecendo agora, que é com a manifestação de interesse, que ela já está aberta no site do Funbil, desde o dia 8 de setembro, e ela se encerra agora no dia 20 de setembro. Então, nesse momento, as instituições interessadas, elas preenchem o formulário online, enviam esse formulário, a gente vai fazer uma pré-seleção dessas instituições, para saber se a instituição é elegível, se a proposta é condizente com os objetivos da chamada, se ela é um problema real da comunidade. Nisso, a gente vai ter um primeiro filtro. Essas instituições que passarem por essa primeira etapa, elas vão ter oportunidade de elaborar os projetos mais detalhadamente. Elas enviam para a gente os projetos e passam por uma segunda seleção. Essa segunda seleção, ela vai ser técnica. A gente formou uma câmara técnica feita por especialistas no tema da educação ambiental, todos com muita experiência no estado do Rio de Janeiro, para avaliar essas propostas que chegaram tecnicamente, para saber se a solução proposta ela é condizente com o problema apresentado, se a metodologia ela vai conseguir resolver esse problema, se os objetivos são reais e factíveis. Após essa seleção, a gente vai ter as instituições finalistas, as selecionadas. E daí a gente entra em contato com elas, faz o contrato de apoio e inicia a execução. Lembrando de novo, a execução tem um prazo de 6 meses de duração, sem prorrogação, tá bem? Bom, era essa a apresentação que eu queria fazer para vocês. Lembrando de novo, deixa as dúvidas ali. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o formulário online. E depois que o Guilherme explicar o formulário online, a gente começa a responder as perguntas, tá bem? Vai lá, Guilherme, tá contigo. Obrigado, Ana. Para ajudar no processo, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho, por favor. Thalissa, eu vou te pedir um favor, eu não estou conseguindo compartilhar agora, não está aparecendo. Você pode compartilhar, por favor?
Então, vamos lá. A ideia é que quem tiver interesse em participar dessa chamada, como disse a Ana, preencha esse formulário online, certo? A gente sabe que muitas comunidades e muitas organizações têm dificuldade um pouco com essas ferramentas, mas a gente quer dizer para você não ter medo, não tem como errar, não tem como, vamos dizer, estragar o processo ali. São perguntas simples que você vai ter que ir respondendo, às vezes escolhendo a melhor alternativa ou resposta, mas não precisa ter medo do formulário, certo? Como disse bem a Ana, o prazo para envio das propostas é agora até dia 20 de setembro, domingo, e o formulário ele é dividido em 3 partes principais. A primeira parte são as informações sobre a instituição proponente, a segunda parte é a descrição da proposta do projeto mesmo, e a terceira parte a gente quer saber um pouquinho sobre a experiência da instituição, a experiência passada aí da sua organização no trabalho com projetos, tá bom? A primeira questão, vamos dizer assim, do formulário é o endereço de e-mail. Então, você preenche o seu endereço de e-mail, isso é fundamental que você preencha para que para você receber uma cópia, vamos dizer assim, da sua manifestação, daquilo que você preencheu, e para a gente entrar em contato contigo ao longo do processo, certo? Na sequência, você vai colocar o nome da instituição, o nome da sua associação, da sua cooperativa, enfim, o nome da instituição. Logo em seguida, a natureza jurídica, né, se é uma organização da sociedade civil, uma associação sem fins lucrativos, uma fundação privada, um movimento, um coletivo, e tem outras formas de organizações da sociedade civil, uma cooperativa ou outra natureza jurídica. É só ticar no quadradinho que melhor se enquadra a sua resposta. Na sequência, a gente pergunta qual é o tempo de existência da sua instituição. Você vai ver ali que tem entre 2 e 4 anos, ou 5 anos ou mais. Aí você vai falar, pô, mas não tem 1 ano, ou menos de 1 ano? Não, uma das exigências aqui da chamada é que a instituição tenha pelo menos 2 anos de criação, de idade, certo? Logo em seguida, você vai colocar o número do CNPJ da sua instituição. É importante você prestar atenção que é só colocar os números, tá? Não precisa botar o ponto, a barra, nada daquilo, nem o traço, só os números, porque senão o sisteminha não aceita. E logo na sequência, você vai colocar o endereço completo da instituição, inclusive o CEP. Combinado? Seguindo, a gente vai pedir para você o telefone com o DDD, o endereço de e-mail da instituição, e aí a gente pede aqui o endereço de e-mail da instituição, ali em cima pode ser o endereço de e-mail do responsável pela proposta, se for o mesmo, não tem problema. E logo a seguir, o representante legal, certo? Geralmente o presidente, o secretário executivo. Então, colocar o nome dele e o cargo que ele ocupa, quem é o representante oficial legal da instituição. Todas essas perguntas que eu disse agora são obrigatórias, tá? As que tem a estrelinha vermelha, você tem que preencher, senão você não consegue nem passar, vamos dizer, de página para continuar preenchendo. No caso do site ou redes sociais, você preenche se houver. Se não tiver, não tem problema, não preenche, ele não está aí com a estrelinha vermelha, você pode seguir tranquilo se não tiver, tá bom? Esses foram os dados do proponente, da instituição. Agora a gente pergunta logo na sequência, pede para você descrever a proposta, descrever a sua ideia do seu projeto, tá? A primeira pergunta dessa parte é o título da proposta, que tem que ter no máximo 15 palavras. Vamos dizer, é o título mesmo do teu projeto, certo? Na sequência, a gente pede para você marcar em qual linha de ação essa proposta se enquadra, tá? É importante que ela se enquadre em apenas uma delas. Se você achar, ela de repente está em 2, vê qual que é o objetivo principal. Você vai marcar aqui só o objetivo principal dela.
Às vezes tem um trabalho que você faz alguma coisa como geração de renda e, ao mesmo tempo, pode fazer um trabalho de suporte à sua instituição. Coloca o objetivo principal, certo? O que é mais importante aqui no seu projeto. Logo abaixo, você vai colocar a área de atuação do projeto, que tem que ser dentro do estado do Rio de Janeiro, como disse a Ana, marcando também apenas uma região, certo? Ou a Costa Verde, com os municípios ali listados, Baía de Guanabara, região dos Lagos ou Norte Fluminense. Tá bom? Logo em seguida, é importante que você coloque para a gente qual é o problema, qual é o desafio que você está tentando solucionar ou superar com o seu projeto, com a sua proposta. Tem um máximo de 100 palavras, então é importante que você seja sucinto, tente resumir qual que é esse problema, esse desafio, para que a gente entenda, vamos dizer, qual é o desafio enfrentado pelo seu projeto. Na sequência, você vai colocar qual é a sua ideia para superar esse desafio, para resolver esse problema, certo? Também no máximo de 100 palavras. A gente coloca 100 palavras aqui de propósito, porque é importante você sintetizar a sua ideia, tá bom? Depois que você descreveu a solução, a sua ideia, você vai detalhar para a gente as atividades previstas. O que você vai fazer, quais as ações que você vai elencar para poder solucionar aquele problema, né? Para poder executar o seu projeto. Também no máximo de 100 palavras. Combinado? E logo em seguida, você vai responder quais são os resultados que você espera. Então, você já disse ali qual é o desafio que você está enfrentando, o que você vai fazer para superar esse desafio, detalhar para a gente quais as ações que vão compor esse projeto para superar esse desafio e quais os resultados que você espera. Aumento de renda da comunidade, fortalecimento da instituição, enfim, dependendo da sua ideia, do seu projeto, você vai colocar aqui quais os resultados que você espera com a execução desse projeto. Certo? Logo em seguida, o valor estimado para a realização dessas atividades vai até 150 mil reais, entre 25 e 50 mil reais, e você vai colocar, vai ticar aí o oval, o quadradinho, no nível que está o seu projeto. Se é 25, 50, 100... ele está entre 100 e 125. Pensa... está mais perto de qual? Do 100 ou do 125? Aí você marca, tá bom? Lembrando que aqui, nessa parte da descrição da proposta, todas as perguntas são obrigatórias. Todas têm a estrelinha vermelha aí do lado. Certo? Não, eu não tô com a câmera, não. Logo na sequência, você vai descrever para a gente a contrapartida. O que é a contrapartida? É o recurso que a instituição está colocando nesse projeto. E não precisa ser em dinheiro vivo, né? A gente sempre reforça isso, que são os insumos disponíveis, ou os equipamentos, ou a infraestrutura disponível para você executar o seu projeto. Tá bom? A contrapartida, ela não é pré-requisito. Mas é importante, se você vai usar a sua sede própria ou alugada, que você já está pagando e não vai usar o recurso do projeto para pagar, marca aí para a gente saber que você está colocando esse recurso no projeto também. Bens, equipamentos, profissionais colaboradores, ou, se você não tem contrapartida, marca aí para a gente também, isso não é eliminatório, tá? E se você tem uma outra contrapartida que não cabe aqui na lista que a gente fez, desses 4 itens, você marca outro e escreve para a gente o que seria. Logo na sequência, depois de você descrever para a gente a contrapartida, você vai marcar ali qual o alcance da sua proposta, né? Quantas pessoas vão ser beneficiadas diretamente por essas ações, né? Você pode estimar. Então, a gente colocou ali até 20 pessoas, entre 21 e 50, entre 51 e 100, entre 101 e 200 e acima de 200 pessoas, 201 pessoas. Tá bom? Aqui é só ticar a alternativa que melhor lhe convém. Em seguida, você vai marcar como as ações da sua proposta vão resolver o problema que você identificou, né?
Eles vão evitar que o problema ocorra ou que ele aumente? Vão reduzir um pouco os efeitos do problema ou vão resolver o problema completamente? Para a gente é importante saber isso também, certo? E na sequência, a gente quer saber qual é o potencial de continuidade da sua proposta, né? Se ela for apoiada, se ela tem potencial para ser continuada depois do recebimento dos recursos, se isso vai se alongar ao longo do tempo, né? E aí a gente tem 4 alternativas. Sim, com o apoio inicial, a instituição vai ter condições de dar continuidade às ações futuramente, sem necessidade de novos recursos. Sim, as ações propostas podem ser continuadas, mas apenas se houver novo aporte de recursos, se esse for o caso, você marca essa. Se não for ter continuidade, a proposta pretende atuar só numa questão pontual durante esse período desse apoio inicial, você marca aqui. E se você não consegue enxergar, prever se a proposta vai ter continuidade depois desse aporte inicial, depois da execução desse projeto, você marca aqui a última alternativa. Tá bom? Na sequência, a gente quer saber se essas ações que você está propondo no seu projeto, se você acha que elas poderiam ser replicadas, né, reproduzidas em outras comunidades, outros ambientes, outros lugares, para ampliar o seu alcance, né? Você teve uma ideia muito boa e se a gente conseguiria trazer isso para novos contextos, outros contextos. Você vai marcar sim, se for pleno, se der para replicar. Não, se não der, e a coluna ali do meio, o quadradinho do meio, se forem necessários ajustes, mas se fosse impossível replicar. Certo? Finalizamos aqui a descrição da sua proposta. Certo? A gente está colocando só a sua ideia geral. Como disse a Ana, é a manifestação do interesse. Os selecionados no futuro vão detalhar melhor as ideias apresentadas aqui. Finalizada a descrição da proposta, você vai contar um pouquinho da experiência da sua instituição para a gente. Isso é eliminatório? Se eu não tenho experiência em outros projetos, eu não vou ser aprovado? Não é isso. A gente só quer entender qual é o nível de experiência da sua instituição para poder, inclusive, comparar os projetos que chegarem. Tá bom? Então, a gente quer saber primeiro quantos anos de experiência a sua instituição tem em projetos relacionados a essas linhas de ação que a gente está aberto aqui na chamada, se 2 anos de experiência, 3 a 5 anos de experiência, ou se você faz isso já há muito tempo, mais de 6 anos ou mais, tá? Na sequência, a gente quer saber quais foram os 3 principais projetos executados pela sua instituição. Eles podem ter sido finalizados já ou estar em andamento, não tem problema. Você vai colocar para a gente o nome do projeto, o valor, a fonte de recurso, né, quem investiu o recurso no seu projeto, e a linha de atuação, o que ele fez. Então, por favor, até 50 palavras para cada projeto. Tá bom? Nossa instituição só fez 2 projetos. Coloca os 2. Só fez 1. Coloca 1. Não fez nenhum. Coloca que não fez nenhum. Tá bom? É importante responder essas perguntas todas também. Aqui todas são obrigatórias. Na sequência, a gente quer saber qual é o valor de recursos que a sua organização executou nos últimos 2 anos. Até 5 mil, entre 5 e 10 mil, entre 10 e 20, entre 20 e 50, e por aí por diante. Acima de 500 mil, é importante a gente saber a experiência da sua instituição com a gestão do recurso. Não quer dizer que as que têm mais experiências serão classificadas, não é isso. A gente só quer entender o perfil da sua instituição, tá bom? Na sequência, a gente pergunta se a sua instituição já recebeu recursos do Funbil, aí é fácil, sim ou não. Respondida essa, a gente pergunta qual a quantidade atual de colaboradores, né? Sejam eles contratados, membros, voluntários da sua instituição. E aí você vai marcar a alternativa que melhor lhe convém. Até 5, entre 6 e 10, entre 11 e 20, 21 e 50, mais de 50 colaboradores, é uma instituição bem grande. Você marca aqui para a gente saber. Esses colaboradores, que é a próxima pergunta, a maioria, eles estão vinculados à instituição há mais de 2 anos? Sim ou não? Simples assim é essa, tá bom?
E a gente quer saber também se a sua instituição ela dispõe de algum documento que defina as funções e responsabilidades dos funcionários. Talvez um regimento interno, um plano de cargos e salários, se existe algum documento que regra essa parte. Sim ou não, tá? Não precisamos nem saber qual. A gente, na sequência, quer saber se a sua instituição tem um funcionário específico responsável pela gestão financeira, também sim ou não. E se, a próxima pergunta, se esse responsável pela gestão financeira ele tem formação nessa área ou trabalha há mais de 5 anos nessa área. É um administrador de empresas, um economista, um contador, enfim. Se ele é formado nisso, ou se formou pela experiência, vamos dizer assim. Mas ele tem que ter mais de 5 anos nessa área. Sim ou não? Certo? Chegando aqui mais para o final do formulário, queremos saber se a instituição costuma abrir contas bancárias específicas para gerir os seus projetos. Então, recebeu o recurso de um financiador X. Vocês abrem uma conta específica para fazer a gestão desse recurso ou vai para a conta da instituição como um todo? Se você abre uma conta específica, coloca sim. Se não, não. Certo? E, em seguida, a gente quer saber se a sua instituição, quando precisa adquirir um bem, um serviço, comprar alguma coisa, ela faz mais de um orçamento ou ela faz só um orçamento? Se fizer mais de um orçamento, clica no sim, marca no sim. Se não, não. Clica no não. Certo? Como vocês viram, apesar de bastante perguntas, o formulário é bem simples. Não tenham medo dele, tá bom? Essas ferramentas online, elas ajudam muito a gente a enxergar o processo e pede que vocês enfrentem o desafio aí para que a gente possa, para concorrer aos recursos dessa chamada. Tá bom? Vou devolver a bola agora para a Ana. A gente abriu para as perguntas, já tem umas perguntinhas ali no chat, a gente está recebendo aqui, e ela vai falar a primeira e responder a primeira. Estava no mudo. Obrigada, Guilherme, pela apresentação, pelo formulário. Ele parece longo, mas ele é bem rapidinho de preencher e a maioria é tudo de clicar, realmente. Como vocês viram, tem poucas perguntas para descrever mesmo, para explicar. Eu queria aproveitar também para pedir desculpas pelos problemas técnicos que a gente está passando aqui. Eu já soube que tem um chiado no fundo, que a voz do Guilherme estava muito baixa, que a apresentação saiu em alguns momentos, mas desculpa, realmente essas coisas acontecem. A gente se preparou bastante para isso, mas alguns imprevistos acontecem, né? Espero que agora a gente consiga responder as perguntas sem muita complicação, né? Até porque agora não vai ter mais compartilhamento de tela, né? Então vai ficar mais fácil para a gente aqui, né? Bom, a gente já recebeu, sim, algumas perguntas e eu quero iniciar com uma delas, que a gente recebeu pelo WhatsApp, que é um canal que está disponível para o recebimento de perguntas. E ele é muito interessante porque a gente responde diariamente essas perguntas, então dá para ter a resposta bem rapidinho, tá? Não que e-mail a gente não responda, mas é que às vezes o WhatsApp ele tá mais ali na mão, né? Então, a pergunta é: se as instituições que têm sede fora do estado do Rio de Janeiro, elas podem competir, elas podem participar dessa chamada de projeto? A resposta é sim. A instituição, ela precisa comprovar a experiência e a atuação dela em alguma das comunidades, em algum dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Mas ela não precisa ter sede, endereço, CEP aqui no estado. Tudo bem? Combinado? Então é isso aí. Vai lá, Guilherme, é tua. A segunda pergunta aqui é se microempresas podem aplicar projeto em parceria com instituições pesqueiras. E aí eu aproveito que a gente teve uma pergunta também no Zap essa semana, se os microempreendedores individuais poderiam participar da chamada. E aí já tem mais uma aqui com as instituições privadas e empresas. Então, respondendo todas aí ao mesmo tempo,
microempresa, microempreendedor individual, empresa cadastrada no Simples, empresa cadastrada no lucro presumido, enfim, empresas no geral e microempreendedores individuais, instituições privadas, não podem apresentar projetos como proponentes, mas podem sim participar da chamada, construindo uma parceria com uma instituição elegível, uma associação de pescadores, de moradores, as organizações da sociedade civil, que a gente falou há pouco, ou cooperativas. Então, podem participar, desde que em parceria com essas outras instituições, que são as que podem ser proponentes. Ou seja, MEI, microempresa, empresas não podem propor o projeto no seu nome. Combinado? Vai lá, Ana. Combinado. Bom, a próxima pergunta, eu vou ler aqui, a gente recebeu no chat. Gostaria de saber quando sairá o resultado dos selecionados e também, no caso de seleção, qual data, mês, que podemos considerar para o início dessas atividades de 6 meses. Bom, a seleção ela vai ser feita em 2 momentos, né? Esse primeiro da manifestação de interesse, a inscrição acaba no domingo. Então, no final da semana que vem, no dia 25, mais ou menos, a gente já tem a resposta dessa primeira seleção. Na sequência, a gente envia o documento da chamada de projetos na íntegra. As instituições vão ter 2 semanas para escrever as propostas e enviar de novo para a gente. A gente vai ter um tempo para selecionar essas propostas mais complexas, inclusive seguindo critérios de avaliação elaborados conjuntamente com a Câmara Técnica, que é formada pelos especialistas de educação ambiental na área de estudo, na área do projeto. E a partir dessas notas dos especialistas em cima dos projetos, a gente vai fazer um ranqueamento de todas as propostas e ver quais cabem dentro do recurso. A gente entra em contato com elas, assina o contrato e começa a executar. Bom, a gente imagina que são muitas etapas, né? São várias etapas, desde agora até o final da manifestação, a primeira seleção, a chamada de projetos, o envio, a seleção disso e depois o contrato. Então, a gente gostaria de, no final de outubro, estar com as instituições selecionadas para o início, no início de novembro, certo? Tudo mais ou menos uma semana, porque a gente tem algumas questões que a gente precisa realmente seguir. Por exemplo, se a instituição não estiver conseguindo enviar os documentos ou tiver alguma questão assim, a gente precisa levar em consideração esses pequenos atrasos, certo? Mas, a princípio, no início de novembro, os projetos já poderiam ser iniciados. Importante colocar que a divulgação, tanto dos selecionados na manifestação de interesse, quanto os selecionados finalistas na chamada de projeto, vai ser divulgada oficialmente pelo site do Funbil. Esse é um tipo de chamada, como a maior parte das chamadas do Funbil, que não cabe recurso. Então, se a instituição não foi selecionada, ou na manifestação de interesse, ou na chamada de projetos, não cabe recurso. Mas a gente divulga oficialmente quais foram, com processo super transparente, claro, para que não gerem dúvidas sobre esse processo seletivo. Tá bem? Próxima pergunta. Vamos lá. Para projetos com geração de renda, podem ser adquiridos equipamentos? Também para projetos de geração de renda, precisaremos garantir as condições sanitárias por conta da Covid. E será necessário fazer uma pequena reforma na sede, colocação de janela, pararejar, etc. É possível? Sim, é possível. Projetos de geração de renda, como disse a Ana, dentre os itens elegíveis dos projetos, temos equipamentos e sim reforma de sede, tá bom? Reforma de imóvel. Beleza? Bola contigo, Ana. Quais cuidados ou protocolos devem ser observados na realização de um projeto para comunidades de pesca artesanal para protegê-las da pandemia? Bom, nesse caso, a gente precisa ter em consideração as recomendações da OMS, do governo federal, estadual, municipal,
para que, no que dizem respeito, tanto ao isolamento quanto às medidas de segurança sanitária, né? Então, álcool gel, distanciamento, uso de máscara, lavar sempre as mãos, esse tipo de cuidado que a gente tem ouvido bastante em todas as mídias, eles precisam ser seguidos. Então, esse ponto, essa pergunta anterior, que o Guilherme comentou, a respeito da obra, para adequar a instalação para receber mais pessoas do que antes recebia, ou para melhorar a circulação de ar, é fundamental, é super importante, ele é elegível e está super de acordo com a proposta dessa chamada, certo? Então, é isso, observem as recomendações da OMS e do seu município e não façam nada que ponham em risco tanto a saúde individual quanto coletiva. Tá contigo. Obrigado, Ana. A outra pergunta aqui é se a gente pode pagar taxa administrativa da instituição. É possível incluir a taxa administrativa do projeto nessa chamada? E a resposta é sim, é possível, mas não como taxa que a gente deixa lá e não presta contas, vamos dizer assim. É aquele recurso que você pode deixar para a instituição pagar o seu contador, pagar uma parte do aluguel, a conta de luz, a conta de água. Então, sim, você pode deixar esse recurso para essas despesas administrativas, mas você vai ter que prestar conta dele, tá bom? A gente sabe que muitas vezes nesses projetos a gente coloca uma taxa administrativa 10%, 5%, e que fica lá para a gente usar na instituição, num fundo perdido lá, e a gente não presta contas. Nesse caso aqui é importante que você preste contas. Então, na hora que você for pensar nessa taxa, coloca, se possível, não chame de taxa, coloca despesas administrativas e lista ela, tá bom? Bola contigo, Ana. Bom, a gente já está se encaminhando para finalizar a nossa apresentação hoje, né? Mas a gente ainda tem algumas perguntas aqui que ainda dá tempo da gente responder, né? Então, essa pergunta aqui é em relação à diária para pescador mobilizador. Nesse caso dessa chamada, a diária é para pagar hospedagem, transporte e alimentação. E os serviços, eles não cabem dentro desse pacote de diárias. Então, se a ideia é que o pescador mobilizador ele seja um funcionário ou ele esteja pagando um serviço, é ideal que ele seja caracterizado como um prestador de serviço e que exista algum tipo de acordo entre a instituição e o pescador para o recebimento de recurso financeiro, se for o caso, de acordo com como bem entender o projeto e a instituição, mas não pode ser enquadrado como diária. Diária é apenas para transporte, alimentação e hospedagem, certo? É isso. Bom, então, aqui para finalizar com uma pergunta, eu vou na sequência, tá, Guilherme? Não vou passar a bola para ti, não, vou na sequência. Me perguntaram, pesca artesanal, pesca marinha, a gente só considera os pescadores marinhos que vão para o alto mar nessa proposta? Não. A gente considera todos os pescadores artesanais, todos aqueles que trabalham tanto na área costeira quanto nos rios desses municípios da área de atuação. Então, o fundo da Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, Baía de Ilha Grande, eles são contemplados. Os rios Suruí, São João, todos eles também são incluídos. E as lagoas de Araruama, São Pedro, também são incluídas, certo? Então, pescador artesanal que mora em alguma dessas comunidades, ele pode aplicar projeto. Ele pode ser beneficiário das ações desse projeto, certo? Bom, vendo mais aqui, se tem alguma pergunta... Bom, quero reforçar, então, que a gente vai estar recebendo as perguntas
até sexta-feira. Se não deu tempo de você mandar a tua pergunta aqui, você não encontrou como mandar pelo YouTube ou qualquer coisa assim, não tem problema. Tem o telefone, a gente vai deixar o telefone do WhatsApp aqui e o e-mail aqui de novo. A gente vai colocar aqui no chat para você mandar sua pergunta pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E a gente responde até sexta-feira. Tá? Mas a inscrição, ela está aberta até o domingo. Então, tem que ficar atento aos prazos disso, certo? Queria também dizer que essa apresentação aqui, ela vai ficar gravada no YouTube do Fumbio, nas redes sociais vai ter o link para acessar essa apresentação, e a gente vai corrigir o problema de áudio que teve durante a fala do Guilherme na gravação. Então, se teve alguma parte, algum ponto que ficou ruim de ouvir, que não deu para entender alguma coisa, tudo bem, acessa lá e ouve de novo, se quiser, se for o caso. Certo? Bom, quero agradecer imensamente a todos que estiveram aqui presentes com a gente nessa horinha, todo mundo que mandou suas perguntas, todo mundo que já está pensando em pergunta, que ainda vai mandar, todo mundo que já mandou as perguntas pelo WhatsApp e pelo e-mail. Quero agradecer todo mundo que mandou, todo mundo que está inscrevendo, todo mundo que está se reunindo, conversando, propondo, pensando junto, sabe? Isso é muito importante, porque a gente está fazendo isso pensando no coletivo, pensando na melhoria da qualidade de vida dessas comunidades, pensando no fortalecimento dessas instituições, no fortalecimento da pesca artesanal. E é isso que a gente quer no futuro. A gente quer instituições fortes que tenham capacidade tanto de decidir, tomar boas decisões em relação ao dia a dia, à atividade pesqueira, instituições capazes de propor medidas e políticas públicas, instituições que se representem. Esse é o objetivo final desse todo, né? Mas esse todo, ele começa pequenininho, ele começa agora aqui com projeto local, pontual, e a ideia é que esse projeto ele seja uma sementinha, que ele vai crescendo, ele vai germinando, vai gerando frutos e flores no futuro, certo? Então, é um momento muito importante esse que a gente está vivendo agora, e eu estou realmente muito feliz em poder fazer parte disso, em poder realmente colocar os projetos para funcionar, colocar o recurso nos principais afetados por aquele acidente lá atrás, certo? Então, eu e a equipe do Fumbio, a equipe da PetroRio, Guilherme, agradecemos muito a participação de todos vocês nas perguntas, no envio das propostas, dizer que a gente está disponível para qualquer coisa que precisarem, manda mensagem, manda e-mail, tá bem? Guilherme, tá contigo. Só agradecer a participação de vocês, dizer que a gente está à disposição no educaambiental@fumbio.org.br ou no celular, no Zap, né? 12 98128 5730, e não tenha medo do formulário. Vamos que vamos. Obrigado. Tá ótimo, pessoal. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.